Acesse a nossa plataforma www.matematicario.com.br e tenha a experiência completa de aprendizagem matemática. Agora, vem comigo! Olá, tudo bem? Meu nome é Rafael Procópio, você está no canal Matemática Rio. O tema da nossa aula de hoje é divisão proporcional, divisão em partes diretamente e inversamente proporcionais. Assunto muito importante aí, porque trabalha com o tema de proporcionalidade, que é um dos temas que mais caem na prova do Enem, nos vestibulares, nos concursos, enfim, na vida. Na nossa vida, ela está recheada de proporcionalidade. Eu já começo, como sempre, aqui com um desafio para vocês, que é uma questão do Enem de 2013. Uma questão aí de nível fácil, para que todo mundo consiga resolver esse desafio. Então, vamos ler aqui comigo e no final da aula a gente retorna para terminar de resolver essa questão. É a questão 159 do Enem 2013, prova azul. Vamos lá. Para se construir um contrapiso, é comum, na construção do concreto, se utilizar cimento, areia e brita na seguinte proporção: 1 parte de cimento, 4 partes de areia e 2 partes de brita. Para construir o contrapiso de uma garagem, uma construtora encomendou um caminhão betoneira com 14 metros cúbicos de concreto. Qual é o volume de cimento em metros cúbicos na carga de concreto trazido pela betoneira? E aí? Pause o vídeo, tente você pensar sobre o problema. No final da aula, retornaremos para ele e aí poderemos verificar a sua resolução. Vamos começar a nossa aula, então, de divisão proporcional? Você já sabe como é que faz. Vem comigo. Deixa o seu like e vamos juntos aqui, ó, para a nossa primeira definição muito importante aqui para a gente, né? Ó. Números que são diretamente proporcionais. Então, repara que aqui estamos trabalhando com números diretamente proporcionais. Então vamos ler a definição e depois ver um exemplo aqui como fica tranquilinho. É muito fácil, muito simples de compreender, mas é um conceito muito importante dentro de proporcionalidade aí, né? Então vamos lá. Os números reais x, y e z são diretamente proporcionais aos números reais a, b e c quando nós temos o seguinte: as razões entre esses números aí, todos respectivamente, são iguais. Então, ó, x está para A, da mesma forma que o y está para o B, da mesma forma que o z está para o c. Então, se nós tivermos essas razões aí todas iguais entre si, nós temos números que são diretamente proporcionais. Beleza? Então aqui é o seguinte, ó, como um exemplo, eu deixo para vocês o enchimento de uma caixa d'água. Então, suponha que nós tenhamos uma torneira, né? Eu abro essa torneira aí e ela começa a encher uma determinada caixa d'água. E aí eu verifico que após 10 minutos ela encheu 12 centímetros de altura dessa caixa d'água. Vamos supor que é uma caixa d'água pequena, né? Então, em 10 minutos, essa torneira encheu 12 centímetros da caixa d'água. Passados mais 15 minutinhos aí, eu verifico e lá na minha caixa d'água eu meço 18 centímetros de altura. Depois, aos 20 minutos que a torneira está aberta, eu meço de novo, está 24 centímetros, aos 25 minutos 30 centímetros e aos 30 minutos ela está com 36 centímetros de altura. Será que nós temos aí grandezas que são diretamente proporcionais? Será que esses números são diretamente proporcionais entre si? Vamos verificar. Para isso, eu preciso calcular as razões entre esses números aqui. Então, novamente, para que esses números sejam diretamente proporcionais, a razão entre eles tem que ser iguais. Então, vou pegar aquelas duas grandezas ali, ó, tempo sobre altura, e vou, então, determinar aquelas razões para verificar se há igualdade ou não dessas razões aí. Repara que a primeira razão que eu estou considerando é 10 sobre 12, ó, tempo sobre altura. 10 sobre 12. Repara que eu posso simplificar e isso vira 5 sobre 6. É ou não é? Divido por 2 em cima e embaixo ali aquela fração. Já temos aula sobre simplificação de frações aqui. Repara que na segunda fração, nós teremos 15 sobre 18. 15 sobre 18, ao dividirmos por 3 em cima e embaixo, teremos 5 sobre 6. Deu a mesma coisa. Deu a mesma coisa que a fração ali, que a primeira fração. Depois aqui, ó, 20 sobre 24. 20 sobre 24. Quanto é que vai dar isso daqui? Repara que se eu dividir por 4 em cima e embaixo, dá 5 sextos também. Deu a mesma coisa. Repara que a proporção está se mantendo. Quando eu aumento o tempo,
né, a altura da água na caixa d'água aumenta na mesma proporção. Repara aqui, ó. Repara que de 10 minutos para 20, eu multiplico por 2. Concorda comigo? E aí, o que acontece com a altura? Ó, a altura... Opa, tá em 24 ali, né? A altura também multiplica por 2. Então, ao dobrar o tempo, eu dobro a altura. As grandezas aumentam na mesma proporção. Então é por isso que são diretamente proporcionais. Beleza? Então você repara aqui, ó, que a razão entre aqueles números da tabela ali, entre o tempo e a altura, sempre dão o mesmo resultado, 5 sextos, né? Então deu 5 sextos ali sempre. Se eu quiser continuar, 25 sobre 30, eu posso dividir por 5 em cima e embaixo e vai dar 5 sextos da mesma forma, deu o mesmo resultado. Então, como deu um valor constante ali, como aquelas razões são todas iguais, eu digo então que são números diretamente proporcionais. Beleza? Não é difícil de entender, é muito fácil, é muito simples. Tá aí para vocês, eu acho que eu fiquei na frente, né? Mas tá aí para vocês como funciona tudo isso. Vamos ver um exemplo agora aqui. Um exemplinho que sempre vai ser cobrado em concurso, sempre vai ser cobrado aí nos vestibulares, no Enem, enfim, né? Para que você consiga calcular, determinar aí um determinado valor através de divisão diretamente proporcional. Vamos para esse exemplo aqui então, né? Ó, um barbante com 200 centímetros de comprimento é dividido em 3 partes com comprimentos diretamente proporcionais aos números 3, 5 e 2. Qual o comprimento de cada pedaço? Pause o vídeo, pense sobre o problema, tente resolver, que agora eu vou dar a solução para você. É isso aí. Olha só. Eu quero dividir o barbante que tem 200 centímetros de comprimento em 3 partes diretamente proporcionais, aos números 3, 5 e 2. Eu posso dizer muito bem ali, ó, que a primeira parte é um determinado A, né? A segunda parte pode ser um B. E a terceira parte pode ser um determinado C. Beleza? Aí acontece o seguinte, é diretamente proporcional aos números 3, 5 e 2. Então o que eu tenho aqui, pessoal, ó, na verdade eu posso escrever assim. Eu posso escrever da seguinte maneira. Eu posso dizer que o A está para o 3 da mesma forma que o B está para o 5, da mesma forma que o C está para o 2. Como são diretamente proporcionais, os tamanhos A, B e C, a razão ali, né, as razões são todas iguais. Então o tamanho A está para o 3, da mesma forma que o B está para o 5, da mesma forma que o C está para o 2. E tudo isso, sempre quando eu faço essa razão, repara aqui em cima, ó, deu sempre o mesmo valor. Isso quer dizer que são números diretamente proporcionais. Como a gente está trabalhando exatamente com isso aqui, ó, em partes diretamente proporcionais, eu posso dizer que essas razões aqui sempre vão dar um mesmo valor que eu não sei ainda qual é. Então eu posso chamar, como eu não sei ainda qual é aquele valor, eu posso chamar de K. K vai ser a minha constante de proporcionalidade nesse caso aí, né? Agora perceba comigo aqui o seguinte. Eu posso, através do mundo das proporções, aplicar a seguinte propriedade. Posso somar todos aqueles numeradores ali, das razões, e somar todos os denominadores também, que vai permanecer tudo igual. É isso aí. Então aqui é o seguinte, ó, eu tenho que A mais B mais C sobre 3 mais 5 mais 2 vai continuar sendo igual àquele K ali. É uma propriedade das proporções que eu já mostrei na aula passada aqui no vídeo sobre proporções. Beleza? Aqui eu tenho o seguinte agora, ó. A mais B mais C são os 3 pedaços juntos. Concorda comigo que os 3 pedaços juntos vão gerar 200 centímetros? Dá 200 centímetros, né? Vou juntar os 3, belezinha. E aqui embaixo, 3 mais 5 mais 2 dá 10. Concorda comigo? Beleza? Aí repara o seguinte, então. Aqui, ó, eu vou ter 200 sobre 10 como sendo igual àquela nossa constante de proporcionalidade K. Logo, esse K aqui, ó, fica muito fácil, muito simples de determinar. Ele vai ser igual a 20. Beleza? Aquele K deu igual a 20.
O que eu posso fazer aqui agora é o seguinte. Eu não tenho A sobre 3 igual a K. Tudo isso daqui é uma igualdade, né? Ó, repara aqui comigo. Aqui é igual, aqui é igual, aqui também é igual. É tudo igual. Então eu posso dizer que o A sobre 3 é igual ao K. Eu já determinei o valor do K. É 20. Beleza? Então eu posso fazer aqui da seguinte maneira. Eu posso dizer que o A sobre 3 é igual a 20. E aí eu chego ao valor do A. Olha só, se o A sobre 3 é igual a 20, isso quer dizer que o A é igual a 20 vezes 3. Eu passo esse 3 aqui multiplicando para o outro lado. 20 vezes 3 dá 60 centímetros. A mesma coisa acontece com B e com C. Ó, o B sobre 5 vai ser igual a 20, porque é igual a esse K ali. Beleza? Então, B sobre 5 é igual a 20, logo eu chego à conclusão que o B é igual a 100, né? Ó, 20 vezes 5, que vai dar 100 centímetros. E com o C acontece a mesma coisa. C sobre 2 é igual a 20. O 20 é o valor do K, que eu calculei ali, né? Então eu chego à conclusão que o C vai ser igual a 20 vezes 2, que dá 40 centímetros. E você percebe que os três valores juntos tem que dar aqueles 200 centímetros, né? Ó. Tá aqui, ó, os três valores juntos. 60 mais 100, 160. Mais 40, 200 centímetros. Deu o barbante inteiro, que está dividido agora nas suas partes diretamente proporcionais. Mas, professor Procópio, tem alguma outra maneira de resolver isso daí? É claro que tem. Então eu te mostro agora uma segunda forma de você resolver esse mesmo tipo de problema. Deixa eu apagar aqui, para que fique simples para você entender. Vou apagar assim que vai ser mais rápido. Deixa eu apagar aqui, ó. Que aqui eu posso fazer da seguinte maneira, ó. Vou apagar aqui. Aqui eu posso fazer da seguinte maneira. Eu sei muito bem, através dessas igualdades todas aqui, ó, o que eu posso fazer aqui, espera aí que não peguei a caneta, o que eu posso fazer aqui é falar que o A sobre 3 é igual a K, então, óbvio, eu chego à conclusão que o A vale 3K, beleza? Da mesma forma, o B sobre 5 é igual a K, então o B ele é igual a 5 vezes o K. Ele é proporcional ali, né? É 5 vezes o valor do K. B está para 5, isso é igual a K. E ali o C sobre 2 igual a K, eu chego à conclusão que o C ele é igual a 2K. E eu posso substituir agora. Repara uma coisa aqui comigo, que eu posso muito bem dizer aqui, ó, que o A mais B mais C, isso dá 200. Se eu juntar os três pedacinhos ali, dá 200 centímetros, está dizendo no enunciado, beleza? Ao mesmo tempo, como eu sei que o A vale 3K, o B vale 5K e o C vale 2K, eu chego à conclusão aqui, muito fácil, muito simples, que eu posso trocar o A pelo 3K. Ó, vou colocar aqui embaixo. O A vale 3K mais o B, que vale 5K, mais o C, que vale 2K. E isso vai ser igual a 200. Aqui eu já consigo determinar, de maneira muito fácil, muito simples, o valor daquele K, daquela constante de proporcionalidade. Repara aqui, ó, que vai dar 10K, né? Então vai dar 10K igual a 200. Logo, qual é o número que vezes 10 dá 200? É o 20, né? Então K vai ser igual a 20. Tem que dar a mesma resposta. Identificamos a constante de proporcionalidade. Logo, se A dividido por 3 é igual a 20, eu chego à conclusão ali que o A é 60. Beleza? O B dividido por 5 é 20. Então o B vai ser quanto? Vai ser 100. E o C dividido por 2 é 20. C vai ser igual a 40 centímetros. Tranquilaço. Mais uma outra maneira de você resolver esse mesmo probleminha aí. Então mostrei de duas formas diferentes, né? A que você achar mais fácil é aquela que você vai com toda a força para cima dela, beleza? Ou se tiver alguma outra forma também, deixa aí nos comentários que a gente segue conversando, certo? Então fizemos aí um exemplinho básico, tranquilão, para que você compreenda melhor tudo isso e saiba como trabalhar com grandezas diretamente proporcionais, com números que são diretamente proporcionais. Vamos ver o nosso segundo caso agora, que são números inversamente proporcionais. Deixa eu subir aqui.
Beleza, números inversamente proporcionais agora aqui para vocês, ó. Aqui é o seguinte, vamos ler juntos, ó. Números inversamente proporcionais. Os números reais x, y e z são inversamente proporcionais aos números reais a, b e c quando se tem isso daqui, o produto entre aqueles números ali, respectivamente, são todos iguais. Os produtos são iguais. Então, x vezes a, até esqueci de botar na mesma cor aqui, ó. X vezes a vai ser igual a y vezes b, que vai ser igual a z vezes o c. Quando eu multiplicar aquelas grandezas ali, todas elas vão ser iguais entre si. Tá? Então, x vezes o a vai ser igual a y vezes o b, que vai ser igual a z vezes o c. Beleza? É muito fácil compreender agora com o exemplo. Vamos lá então. Um exemplo clássico de grandezas inversamente proporcionais é o exemplo da velocidade e o tempo. Né? Quanto mais eu aumento a minha velocidade, a tendência é que o meu tempo para chegar num determinado local diminua. E isso acontece na mesma proporção. Então, se eu estiver andando a 40 km por hora, por exemplo, e eu levo 1 hora para chegar num determinado local, certo? Se eu aumentar, se eu dobrar a minha velocidade, ou seja, de 40 eu passo para 80, eu vou diminuir o tempo ao meio. Então eu dobro uma, divido por 2 a outra. Repara que uma cresce e a outra diminui na mesma proporção. Então se eu levo 1 hora para percorrer 40, se eu andando a 40 km por hora levo 1 hora, eu andando a 80 km por hora levo 30 minutos, metade do tempo. Então dobro uma, a outra divide ao meio. Quando isso acontece, quando uma cresce e a outra diminui na mesma proporção, eu digo que são grandezas inversamente proporcionais e o produto entre essas grandezas é um valor constante, que eu vou chamar de K. Então eu posso inclusive complementar aqui, dizendo que isso vai ser igual à minha constante de proporcionalidade. Beleza? Repara só comigo, quando eu multiplicar a grandeza velocidade com a grandeza tempo, vai dar sempre o mesmo valor, porque são grandezas inversamente proporcionais. Olha só. A 2 metros por segundo, eu levo 60 segundos. Digamos assim, é um valor hipotético, né? Para chegar em determinado local. Então, 2 metros por segundo, levo 60 segundos. 4 metros por segundo, repara que eu levo metade do tempo. A 6 metros por segundo, daqui para cá, eu multipliquei por 3 a velocidade. E repara que daqui para cá, o que acontece? O tempo para chegar nesse local é dividido por 3. Então, multiplico num lugar por 3, no outro divido por 3. Uma cresce e a outra diminui na mesma proporção. Beleza? Então, vamos lá. Vamos multiplicar esses valores aqui. Ó. Velocidade vezes o tempo. O que acontece? 2 vezes 60 é igual a 120. Beleza? Aqui também acontece a mesma coisa. Olha só. 4 vezes 30... Na outra linha ali da nossa tabela, 4 vezes 30, 120 também. Olha só, 6 vezes 20 dá 120. 8 vezes 15 também dá 120. Repara que dá sempre o mesmo valor, que é a minha constante de proporcionalidade. Quando eu efetuo o produto e o produto vai dando sempre o mesmo valor, eu posso dizer que são grandezas inversamente proporcionais. Aqueles números ali, ó, o 2 com 60, o 4 com 30, o 6 com 20, o 8 com 15, são números inversamente proporcionais. Beleza, galera? Então, não tem a menor dificuldade. Quando são diretamente proporcionais, a razão entre os números dá um valor constante, e quando for inversamente proporcional, o produto entre os números dá um valor constante. É isso que você tem que saber. O conceito agora já está na sua mente. Você com o Procópio está aprendendo tudo sobre divisão proporcional. Vamos ver um exemplo aqui? Separei um exemplinho aqui para a gente ilustrar os números inversamente proporcionais. Vamos lá. O pai de Antônio, Bruno e Carlos quer comprar R$ 620 de presentes para os 3 filhos, mas o valor a ser gasto precisa ser inversamente proporcional, olha aqui, ó, inversamente proporcional às suas idades atuais, que são respectivamente 5, 3 e 2 anos de idade. Então, o Antônio tem 5 anos, o Bruno tem 3 e o Carlos tem 2. Qual o valor a ser gasto, então, com cada filho nessa situação aí?
muito tranquilo, né? Você pode pausar o vídeo, tentar resolver, que agora eu vou dar a solução para vocês. Aqui é o seguinte, eu sei que o produto vai ter que ser um valor constante, porque são inversamente proporcionais. O pai quer gastar de maneira inversamente proporcional às idades dos filhos. Então vamos lá. Eu vou chamar o Antônio de A, o Bruno de B e o Carlos de C. Beleza? Então eu tenho o seguinte, eu tenho que A vezes 5, né, que é exatamente o Antônio que tem 5 anos, vai ter que ser igual ao Bruno vezes 3, que vai ter que ser igual ao Carlos vezes 2, e tudo isso vai ser igual àquela constante de proporcionalidade K. Beleza, pessoal? E aí, como é que resolve isso então? Da mesma forma que o outro, né? Repara uma coisa aqui comigo. São grandezas inversamente proporcionais. Então aqui eu posso fazer o seguinte. Vê se você vai concordar comigo, ó. Deixa eu botar uma setinha ali. Aqui eu posso fazer o seguinte, eu posso somar todos aqueles valores ali, A mais B mais C, porque eu sei qual é o resultado da soma do A mais o B mais o C, né? E ao mesmo tempo, repara comigo aqui, até esqueci de falar, hein? Isso daqui, eu sei que o produto vai ser igual a um constante K, mas são grandezas que são inversamente proporcionais. Então eu posso dizer que elas são diretamente proporcionais ao inverso do número. Então repara uma coisa comigo, quando são diretamente proporcionais, você concorda comigo que eu teria, por exemplo, A sobre 5. São diretamente proporcionais. Só que eu quero que seja inversamente proporcional. Então vou ter que inverter esse número daqui de baixo. Em vez de 5, eu vou utilizar 1/5. E A sobre 1/5 é a mesma coisa que A vezes 5. É por isso que a gente chega nesse resultado aqui, da multiplicação. Beleza? Então eu posso, a partir desse fato constatado, a partir desse fato constatado aqui, eu posso reescrever o seguinte. Opa, tá bugado. Tá bugado, mas não tem problema. Vamos lá. Eu posso colocar aqui o seguinte. Eu posso somar A mais B mais C e dizer que é proporcional ao inverso da soma daqueles números ali, né? Do 5, do 3 e do 2. Então, vou colocar aqui, ó, 1/5 mais 1/3 mais 1 sobre 2. Beleza? Lembra da propriedade lá da proporção? Eu posso muito bem colocar isso daqui sem problema algum e isso vai ser igual àquela constante K. Agora perceba comigo, eu posso agora somar esses números aqui de baixo, porque ao mesmo tempo eu sei quanto é A mais B mais C, que é igual a 620. E aqui embaixo eu vou ter como denominador 5 vezes 3 vezes 2, são todos números primos, né? Então para colocar um denominador comum ali, basta multiplicá-los. 5 vezes 3 é 15, vezes 2 dá 30. Então aqui vai dar 30. E em cima, 30 dividido por 5 dá 6, vezes 1 continua 6, mais 30 dividido por 3 dá 10, vezes 1 dá 10, mais 30 dividido por 2 que dá 15, vezes 1 dá 15. Então isso daqui deu igual a 16 mais 15, 31 sobre 30, beleza? Então eu posso dizer aqui, ó, que o K vai ser igual a 620 sobre 31 sobre 30. Eu tenho agora uma divisão de frações que você, com certeza, a essa altura do campeonato já viu as aulas de divisão de frações bem completas aqui no Matemática Rio e você já sabe resolver essa divisão de frações aí. Isso vai dar igual aqui, ó, a K igual, eu conservo a primeira fração, 620, né? E sobre 1, posso até colocar o sobre 1, mas não precisa, e multiplico pelo inverso da fração que está embaixo. Então, 31 sobre 30 vai virar 30 sobre 31. Tranquilaço. Beleza? E agora aqui, ó, finalmente eu chego à conclusão que o K vai ser igual 620 dividido por 31 dá quanto? Dá 20. E 20, ó, aqui vai dar 20. 20 vezes 30 dá 600. Então a minha constante de proporcionalidade nesse caso aqui dá igual a 600. Esse K aqui, ó, é igual a 600. E aí eu já consigo determinar o valor do A, do B e do C. Tranquilaço. Por quê? Porque eu sei
que A vezes 5 é igual a 600. Então, o A vai ser igual a 600 dividido por 5. Esse 5 aqui passa dividindo. E 600 dividido por 5 vai dar 120. 120 reais é quanto ele vai gastar para o presente do Antônio. Agora, do B aqui, ó, B vezes 3 é igual a 600. Então, o B, 600 dividido por 3 dá 200. 200 reais ele vai gastar com o presente do Bruno. E o C, que está multiplicado ali por 2, é igual a 600. Logo, o C vai ser igual a 600 dividido por 2, que dá 300. 300 reais vai ser o valor do presente do Carlos. Não é esse o nome que eu dei? Carlos, isso aí. Então tá aí, ó. Dessa maneira, a gente resolve esse probleminha. Beleza? Olha aí. Então 120, 200 e 300. Somando tudo isso, é claro que vai dar 620 reais, que é o valor que o pai deles lá tem disponível para comprar os presentes. Beleza? É uma forma de fazer ali uma verificação se você acertou ou não, né? Se aquela constante de proporcionalidade está correta ou não. Então a soma tem que dar o valor total do dinheiro, 620, de fato deu ali. Beleza? Professor, tem alguma outra forma de fazer isso daí? Tem. Tem sim, vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Que a gente vai fazer de mais uma outra maneira diferente. Que, novamente, eu repito, né? A maneira mais fácil depende de você. Você que sabe, você que escolhe. Eu apresento as formas diferentes e você escolhe aquela que for mais fácil. Beleza? Para resolver essa outra maneira, eu vou ter o seguinte. Olha aqui comigo e vê se você concorda. Eu tenho que A... Peraí, de novo não veio. Aqui, ó. Eu tenho que A vezes 5 é igual a constante de proporcionalidade K. Logo, o A vai ser igual a K dividido por 5. Concorda comigo? Basta dividir, passar esse 5 dividindo lá para o outro lado. O B vezes o 3 é igual ao K. Então eu chego à conclusão que o B é igual ao K dividido por 3. E o C vezes o 2 é igual a K. Logo, o C é K dividido por 2. Então eu posso substituir, né? Concorda comigo? Então vou ter o seguinte. Eu sei que A mais B mais C tem que dar igual a 620 reais. O valor total ali dos presentes, né, que ele vai gastar com o filho A, com o filho B e com o filho C, tem que dar o valor total que o pai tem ali em dinheiro. Ao mesmo tempo, eu sei quanto é o A, quanto é o B e quanto é o C em termos do K aqui, ó, da constante de proporcionalidade. Então, no lugar do A, eu posso colocar o K sobre 5. No lugar do B, eu posso colocar K sobre 3. E no lugar do C, eu posso colocar K sobre 2. Lembra na parte que era diretamente proporcional, que eu tinha uma multiplicação aqui por essa constante de proporcionalidade? Aqui, quando é inversamente proporcional, eu tenho uma divisão dessa constante aí de proporcionalidade. Então vai ser K dividido por algum valor. E tudo isso vai ser igual a 620 reais. Agora eu posso tirar o denominador comum aqui, que você já sabe. Vai ser igual a 30, né? 5 vezes 3, 15, vezes 2 dá 30. Então ali eu vou ter 30. E aqui, ó, 30 dividido por 5 dá 6, vezes o K, 6K. 30 dividido por 3 dá 10, vezes o K, 10K. 30 dividido por 2 dá 15, vezes o K, 15K. Isso igual a 620. E agora, finalmente aqui, eu posso muito bem dizer que eu tenho 31K ali em cima, né? 31K sobre 30 igual a 620. E agora, finalmente, eu posso descobrir o valor do K. Quanto é o K? Repara que o 31 está multiplicando, ele vai passar dividindo, e o 30 está dividindo, vai passar multiplicando. Então o K vai ser 620 vezes o 30 dividido por 31. E vai dar aquele mesmo valor, olha aqui, ó. 620 dividido por 31, dá para simplificar, que dá 20 aqui. Né? 62 dividido por 31 não dá 2? Com esse zerinho aqui, dá 20. E 20 vezes 30, 600. Então o K é igual a 600 e
automaticamente sai o valor do A, do B e do C, olha aqui. Automaticamente. Porque olha só, eu posso colocar no lugar do K o valor que ele tem, certo? Então aqui eu posso colocar 600 dividido por 5, 600 dividido por 3, 600 dividido por 2. Logo, eu determino que o A vale 600 dividido por 5, que dá 120. O B, 600 dividido por 3, que dá 200. E o C, 600 dividido por 2, que dá 300. Exatamente os mesmos valores que tínhamos encontrado da outra maneira de resolver. Tranquilo? Então, uma vez que você percebe que tudo isso acontece, você está apto a resolver as questões de grandezas diretamente e inversamente proporcionais, problemas aí envolvendo divisão proporcional. Tranquilo? Vamos resolver uma questãozinha do Enem que fala disso. Inclusive, essa questãozinha que eu separei aqui para vocês é uma questão difícil do Enem, né? Você vê que é um assunto tranquilo, né? Mas que se o aplicador quiser, ele vai dificultar a sua vida. É uma questão que eu considero uma questão mais complicadinha do Enem. É uma questão do Enem de 2012, prova azul, questão 138. Lê comigo aqui e vamos resolver juntos. Olha só. José, Carlos e Paulo. Daqui eu já batizo logo, né? O José é o J, o Carlos é o C, o Paulo é o P. Devem transportar em suas bicicletas uma certa quantidade de laranjas. Decidiram dividir o trajeto a ser percorrido em duas partes, sendo que ao final da primeira parte, eles redistribuiriam a quantidade de laranjas que cada um carregava dependendo do cansaço de cada um. Na primeira parte do trajeto, José, Carlos e Paulo dividiram as laranjas na seguinte proporção, olha aqui, ó, 6 para 5 para 4. Então, eles dividiram em 15 partes iguais, né? Ó. Por que 15 partes, Procópio? 6 mais 5 dá 11, 11 mais 4 dá 15. Dessas 15 partes iguais, 6 foram para o José, 5 para o Carlos, 4 para o Paulo. Né? Porque está respectivamente. Na segunda parte do trajeto, José, Carlos e Paulo dividiram as laranjas na proporção 4 por 4 por 2, respectivamente. Repara que aqui eles dividiram em 10 partes iguais. 4 mais 4 dá 8, mais 2 dá 10. E dessas 10 partes, 4 foram para o José, 4 para o Carlos e 2 para o Paulo. Sabendo-se que um deles levou 50 laranjas a mais no segundo trajeto, qual a quantidade de laranjas que José, Carlos e Paulo, nessa ordem, transportaram na segunda parte do trajeto? Repara que ele sempre botou o José primeiro, depois o Carlos, depois o Paulo, então não tem muito problema com a arrumação ali, beleza? Então aqui é o seguinte, na primeira parte, a gente sabe que o número de laranjas foi dividido em 15 partes iguais. Então vou pegar as laranjas aqui, que é uma unidade, né, ó, e dividir em 15 partes iguais e ao mesmo tempo, óbvio, vou multiplicar por 15 partes iguais ali em cima. Porque para eu ter a unidade da laranja ali, né, eu preciso dividir por 15 e multiplicar por 15 ao mesmo tempo. É ou não é? E desses 15 sobre 15, a gente vai ter o seguinte. 6 partes foram para o Paulo, então vou ter 6L sobre 15 mais 5 partes que foram para o Carlos, então 5L sobre 15 mais 4 partes para o Paulo, então 4L sobre 15 do total de laranja. Aquela unidade que eu falei ali é do total de laranjas que eles estão transportando, beleza? Então aqui é o seguinte, aqui é o J, aqui é o Carlos, né, o C, e aqui é o Paulo, que é o P, beleza? Na segunda parte, vou botar aqui de azul, segunda parte. O que acontece? Ele pegou aquela quantidade total de laranjas e dividiu em 10 partes iguais. Né? Você concorda comigo? 4 mais 4 mais 2 dá 10. Então, a laranja aqui, eles dividiram em 10 e, ao mesmo tempo, óbvio, né? A gente precisa multiplicar por 10 para ter o total certinho ali de laranjas. E aí foi dividido da seguinte maneira. 4 dessas partes foram para o José, 4 foram para o Carlos, que é sobre 10, né? E 2 foram para o Paulo. Belezinha até aqui, né? Novamente, J, C e P.
Beleza? Outra coisa que ele fala no problema é que um deles, na segunda parte, ou no segundo trajeto, ou seja, nesse trajeto aqui, na segunda parte, um deles levou 50 laranjas a mais em relação ao primeiro trajeto. E o único que levou laranjas a mais em relação ao primeiro trajeto foi o Carlos. Não entendeu? Professor, por que o Carlos? Deixa eu botar aqui de uma outra cor. Foi esse aqui, ó. Eu posso comparar essas frações para exatamente eu saber isso. Repara comigo, ó. Se eu colocar tudo no denominador 30, olha o que acontece. Aqui seria 12 sobre 30, né? Por que 30? Porque o 15 e o 10 são divisores de 30. O 30 seria um múltiplo comum de 10 e de 15, né? Então aqui virando 30, aqui seria 12, né? O J teria 12. O Carlos teria 2 vezes 5, 10, né? E o Paulo teria 2 vezes 4, 8. Beleza? E aqui embaixo, colocando também no denominador 30, repara aqui, eu multiplicaria por 3, né? Então, multiplicando em cima por 3 também, 4 vezes 3 dá 12. Então, o José levou a mesma quantidade, tanto na primeira quanto na segunda viagem. Aqui, repara que se eu multiplicar o 4 por 3, dá 12. E o Carlos, que tinha levado 10 partes na primeira, levaria 12 na segunda. Ele aumentou. Repara que o número aumentou. Beleza? Enquanto isso, o Paulo, né, que levou 4 partes em 15, se eu colocasse no 30 ali seria 8, aqui em cima, né? E na segunda parte, multiplicando 2 por 3, eu teria 6. Repara que diminuiu. Então, o José permaneceu, levou a mesma quantidade nas duas viagens. O Carlos, né, aumentou. Então é aqui que está os 50, as 50 laranjas a mais, né? Ele levou aqui na segunda viagem. E o Paulo, ele diminuiu a quantidade de laranjas. Beleza? Com essa informação que foi o Carlos que levou mais laranja, eu consigo plenamente calcular o número total de laranjas que tinha. Certo? Olha só. Eu consigo calcular aqui agora o número total de laranjas. Da seguinte maneira, olha só. Eu sei que a diferença do que o Carlos levou na primeira viagem para a segunda foi de 50 laranjas. Ele diz isso no problema. Ele levou na segunda viagem 50 laranjas a mais. Então, se eu pegar a segunda viagem aqui, 4L sobre 10, e diminuir da primeira viagem, 5L sobre 15, a diferença tem que dar 50. Tem que dar 50 laranjas a mais na segunda viagem. E aí eu consigo determinar o número de laranjas. Olha que legal, né? Resolvendo essa expressãozinha aqui, então, deixa eu chegar para baixo. Resolvendo, colocando tudo no mesmo denominador, o denominador ali vai ser 30, né? Então vamos lá. Aqui vai ser 30. E aqui eu teria 12L menos, né? 2 vezes 5, né? Porque 30 dividido por 15 dá 2. 2 vezes 5 dá 10. 10L aqui. Igual a 50. Posso passar o 30 multiplicando lá para o outro lado. Então eu teria 12L menos 10L igual a 50 vezes 30, que dá 1.500. 1.500. Então aqui eu vou ter 12L menos 10L vai dar 2L. E 2L dá igual a 1.500. Finalmente, o número de laranjas vai ser 1.500 dividido por 2, né? Que esse 2 está multiplicando, passa dividindo. 1.500 dividido por 2, a metade de 1.500 dá 750. Então eram 750 laranjas que eles estavam transportando. E com base nesse número aqui, eu já consigo determinar quantas eles estavam levando, né? Quanto cada um levou na segunda viagem. Concorda comigo? Olha aqui, ó, ele está querendo exatamente saber isso. Ó. Transportaram, José, Carlos e Paulo transportaram na segunda parte do trajeto. Então vou substituir aqui, nessas frações, né? Posso apagar aqui, né? E esses 750 eu posso colocar no valor do L, na segunda parte da viagem ali. Beleza? Então aqui vai ficar da seguinte forma. Bom, o José foi 4 vezes 750 dividido por 10. Certo? Então o José levou aí, simplificando aqui, né?
eu teria 4 vezes 75, somente a única conta que tem para fazer ali, e 4 vezes 75 dá 300. Beleza? Né? Porque 2 vezes 75 dá 150, então o dobro disso dá 300. O Carlos, não preciso nem fazer a conta, né? Vai ser a mesma conta, 4 vezes 750 dividido por 10, então vai dar 300 também. Então 300, 300. E o Paulo, 2 vezes 750 dividido por 10. Eu posso simplificar o 750, vai ficar assim, né? 2 vezes 750 dividido por 10. Simplifico, e o que eu tenho é 2 vezes 75, que vai dar 150. Então tá aí a resposta. Respectivamente, 300, 300, 150. E a resposta aqui vai ser a letra B, de beleza. Compreendi a solução e vou junto com o Procópio. Esse problema aí foi difícil, foi complicado, mas conseguimos entender plenamente, fazendo bem devagarzinho, tranquilinho, através de divisão proporcional, um probleminha do Enem de 2012 nesse caso. Tranquilo, galera? Vamos resolver o nosso desafio? O desafio que eu deixei lá no início da aula? Vamos lá, né? Tá aqui então o desafio, eu espero que vocês tenham conseguido resolver. Vamos resolvê-lo agora. Essa questão aqui é um pouco mais fácil que a anterior e trata também de divisão proporcional. Então a questão 159 da prova azul do Enem 2013. Para se construir um contrapiso, é comum na constituição do concreto se utilizar cimento, areia e brita na seguinte proporção: 1 parte de cimento, 4 partes de areia e 2 partes de brita. Para construir o contrapiso de uma garagem, uma construtora encomendou um caminhão betoneira com 14 metros cúbicos de concreto. Qual é o volume de cimento em metros cúbicos na carga de concreto trazido pela betoneira? Então ele quer saber o volume do cimento, beleza? O cimento aqui, lembrando que é uma parte desse concreto aí. Então aqui é o seguinte, eu sei que 1 metro cúbico de concreto, se eu dividi-lo em 7 partes iguais, que é o que ele diz aqui, né? Porque 1 parte de cimento, 4 partes de areia e 2 de brita. Repara que tem 1 mais 4, que dá 5, com mais 2, que dá 7. Ele pegou aquele metro cúbico de concreto, dividiu em 7 partes iguais, e eu sei que é 1 parte de cimento. Depois eu vou colocar o nome ali certinho, né? Deixa eu colocar assim. 1 parte de cimento. Quem mais aqui? 4 partes são de areia. E 2 partes são de brita, né? Brita. Com base nessa informação aqui, eu sei que 14 metros cúbicos é só multiplicar tudo isso por 14. Concorda comigo? É ou não é? Ali eu tenho 1 metro cúbico. 1 metro cúbico. 1 metro cúbico dividido por 7, eu tenho a quantidade de cimento. Beleza? E como eu quero 14 metros cúbicos, eu multiplico por 14 aquilo ali. Então vou pegar essa parte do cimento aqui, certo? Que é o equivalente a 1 metro cúbico somente, e vou multiplicar por 14. Então vai ficar 1 metro cúbico dividido por 7 vezes 14. Repara comigo que eu posso simplificar o 14 com 7, vai dar 2, né? E simplesmente 2 vezes 1, que é o resultado final dessa conta aí, vai dar 2 metros cúbicos. Então, para 14 metros cúbicos de concreto, eu preciso de 2 metros cúbicos de cimento. É 1 parte em 7. Repara que 14 dividido por 7, de fato dá 2, né? Então 2 metros cúbicos é a resposta, que é a letra B de novo, letra B de beleza. Compreendi a solução e vou junto com o Procópio rumo ao meu sucesso em matemática. Vamos juntos na plataforma do Matemática Rio 2.0. Você não está sozinho, eu tô contigo. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.